O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta terça-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem ganha até R$ 5.000. A entrega ocorreu em uma cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença de ministros do governo, como da Fazenda, Fernando Haddad, e outros parlamentares. O texto não só amplia a isenção de imposto de renda para pessoa física, para pessoas que ganham até R$ 5.000, mas também prevê um desconto parcial do imposto para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Por outro lado, estabelece que indivíduos que ganham mais de R$ 600 mil por ano, com uma alíquota adicional crescente de até 10%. Segundo o governo, são 141.400 pessoas nessa situação, ou seja, 0,06% da população do Brasil. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. E quem também falou foi o presidente da Câmara, Hugo Motta. Nós queremos discutir, ministro Haddad, também pontos importantes no que diz respeito às isenções tributárias que hoje o Brasil tem. Eu penso que é um ponto importante que o Congresso pode ajudar nessa discussão e poder, quem sabe, nessa proposta que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, talvez fazer algo mais abrangente para o país e entregarmos, como falei aqui, uma proposta que atenda principalmente as pessoas que mais precisam, mas não percamos nunca a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil possa seguir investindo e cuidando daquilo que mais importa, que é o futuro das nossas próximas gerações. E para falar sobre essa proposta, estamos na linha com a advogada tributarista Maria Carolina Gontijo. E a quem eu dou boa tarde. Boa tarde, advogada, uma pessoa que sempre está aqui conosco trazendo informações muito bem-vindas. E eu também saúdo Wilson Lima, que vai conduzir a entrevista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, doutora Carol. Antes de eu começar a entrevista, deixa eu contar só um bastidor rapidinho sobre a história do imposto de renda. Porque aqui no Congresso Nacional, os deputados já falam o seguinte, olha só, ou o governo faz alguma sinalização sobre corte de gastos, ou essa proposta vai ter problemas. É bom lembrar que ontem integrantes do PL também fizeram aí um coro para uma proposta para aumentar ainda mais essa faixa de isenção da faixa de imposto de renda, de 5 para 10 mil reais. Então vejam que essa luta, essa batalha vai ser um pouco mais complexa do que aquilo que se imagina o governo federal. Agora, doutora Carol, eu quero te perguntar o seguinte, com seu bom humor, sua alegria de sempre. É amor ou é cilada? Que belíssima pergunta. Boa tarde, Zé Inácio. Boa tarde, Wilson. Belíssima, maravilhosa pergunta. O que acontece? Essa foi uma proposta que, basicamente, o governo está jogando politicamente. Ele abriu mão de fazer uma reforma mais correta, vamos dizer assim, mais ampla, para ali socorrer a popularidade do presidente a qualquer preço. E é isso que a gente viu na apresentação de ontem. Então, ontem, como eu disse, a gente vê ali um sufoco, uma corrida para tentar resolver o problema dos R$ 5.000 e colocar ali os mais ricos, o que eles chamaram de mais ricos, para pagar a conta. É difícil, porque é um projeto que, para a própria oposição, fica difícil se posicionar contra, de uma certa forma, contra esse projeto. Porque, afinal de contas, ninguém é contra a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Isso é um fato. O que preocupa são as contas públicas e como o governo vai fazer isso. Pelo menos a gente viu ontem, inclusive o presidente, falar várias vezes em Congresso, se for mexer, faça isso de uma maneira boa, pelo amor, faltou pedir pelo amor de Deus, para que essa proposta não saia de lá desfigurada e não acabe comprometendo mais recursos do que a gente espera. A gente sabe que ali aquele número que foi apresentado de 27 bi carece um pouco de maiores estudos,
mas a gente sabe que quando chega no Congresso o projeto ganha força própria e aí ninguém sabe onde é que vai parar. É bom lembrar que a proposta até o momento não tem relator definido e nem o rito ainda está estabelecido pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota. Não se sabe se vai passar por CCJ, por Comissão de Assuntos Econômicos, se já vai ser alvo de um pedido de urgência. Então isso ainda vai ser definido em reuniões nos próximos dias. E é bom lembrar que já tem muita chiadeira em relação a esse projeto, porque como a questão do imposto de renda envolve diretamente a arrecadação dos estados e municípios, já tem governador e prefeito dizendo o seguinte: olha, precisamos entender onde quem vai pagar essa conta, porque se você aumenta a faixa de isenção de imposto de renda, você também cria uma situação de desconforto para as contas públicas dos estados, porque é um valor que vai ser afetado. Calcula-se aí que o prejuízo, entre aspas, que o impacto, melhor dizendo, seria de aproximadamente 11 bilhões. Então, tem muita conta, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Agora, doutora Carol, para quem não conseguiu entender esse assunto ontem, dá para a gente explicar tintim por tintim, quais são as mudanças previstas e o que o projeto já prevê nesse primeiro momento? Se ele não for alterado no Congresso, como é que ficaria a questão do imposto de renda? Quem teria que declarar a partir de agora? Quais seriam as faixas? Vamos tentar fazer um apanhado para a gente deixar a coisa mais clara, por gentileza. Vamos lá, o que muda basicamente é o seguinte: estamos falando de 2026, então mesmo se o projeto for aprovado, a gente não está falando nisso nesse ano, é importante as pessoas terem essa noção, a gente não está falando disso desse ano. Então, o que acontece para 1º de janeiro de 2026, pensando que ele foi aprovado, é que quem recebe até R$5.000 não vai mais pagar nada de imposto de renda. Isso não vai ser decorrente de uma atualização na tabela, e sim de um desconto, algo semelhante ao que foi feito em relação ao desconto no salário mínimo. Lembra, quem tem 2 salários mínimos também não paga? Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Entre 5 e 7 mil vai haver um desconto ali, a gente vai ter um desconto para fazer esse faseamento, deixar uma escadinha, algo mais fácil, algo mais simples, para não dar aquela diferença de quem ganha R$5.000 não paga e quem ganha R$6.000 paga muito imposto de renda. Não é isso que eles querem, então essa escadinha vai até os 7 mil. Então quem ganha, na prática, quem ganha até 5 mil não pagaria imposto de renda e quem ganha até 7 pagaria menos imposto de renda. Acima de 7, nada muda. E isso é importante também. Não mudaria nada. Depois a gente tem a outra ponta, que é quem recebe ali dividendos acima de R$50.000. Aí sim a gente vai ter um desconto. E aí o governo foi, vamos dizer assim, ardiloso na questão, porque ele vai fazer um desconto na folha, né? Um desconto, retenção na fonte, na folha não, uma retenção na fonte de 10%. E depois, só em 2027, é que ele vai ver se o valor que ele reteve foi isso mesmo, ou se ele precisa devolver algum dinheiro para os contribuintes. Então, isso é um problema para o governo de 2027. O importante é fazer o resultado de 2026. A gente vê assim, são 6 páginas, o projeto é bem curtinho, só que tem muita coisa para ser analisada, e eu também não acredito que ele vá ficar do jeito que ele está no Congresso Nacional. Acredito em muitas mudanças. Doutora, teve uma questão pontual, que é a questão do dividendo. Também esclarece essa questão. Quem ganha acima de 5 mil, se você ganha, tem esse salário, mas isso é CLT, você continua sendo descontado na fonte, como acontece atualmente. Mas entra a questão do dividendo aí nessa conta. Explica pra gente como é que vai ficar essa questão, por gentileza. Essa questão do dividendos, eles resolveram pegar, e aí é uma coisa que chamou muita atenção no projeto. Eles resolveram pegar ali, cobrar um imposto de renda mínimo para quem ganha entre 600 mil no ano e 1.200.000 no ano, que dá pouco mais, entre 50 e 100 mil reais por mês. Então, essas pessoas vão ter ali, né, o pagamento, só que algumas coisas como indenizações, tudo isso que a gente já sabe como é que funciona para não pagar imposto de renda, continuam sem pagar. E as pessoas que são CLT e recebem R$7.000 também não tem nenhuma vantagem. O que acontece aqui é que a gente pode ter uma distorção em relação a essas pessoas, então em relação a esses vencimentos. Então a gente tem essa questão dos dividendos, o governo optou por não fazer uma reforma da renda, ele pegou estritamente, basicamente, aqueles rendimentos que ele considera, aqueles rendimentos isentos, ele também tirou
e aí não vai entrar poupança, alguns valores mobiliários, né, que já são isentos. Ele mirou exclusivamente nos dividendos e criou um novo imposto. Isso aí é um fato, que ele criou uma alíquota, inclusive na peça de comunicação do governo, vem falando que ele não criou imposto nenhum, eu não sei como, se as pessoas vão pagar uma alíquota a mais, como é que não foi criado imposto? Isso é que eu não entendo em certas coisas da comunicação. Mas é isso, uma alíquota a mais de um imposto de renda mínima. É a tentativa do Sidônio Palmeira de fazer mágica, né? De criar um universo paralelo dentro de uma realidade que não é a mais concreta. Inácio, dúvidas, querido? Eu tenho uma dúvida. Conversando com ela aqui um pouco nos bastidores antes de entrarmos no ar, falamos sobre o impacto real dessa medida. O governo estima em 26 bilhões de reais. Ele começou em 30 e tantos, aí baixou para 26. Na sua visão, qual é o impacto real? Qual vai ser a garfada nos cofres públicos com essa medida, se ela for aprovada nesses termos que foi enviada para a Câmara, que, como você disse, também deve mudar? O governo bate muito na questão da neutralidade da medida, mas é uma coisa que a gente, por exemplo, não consegue mensurar essa neutralidade. Porque a gente não consegue saber qual é a alíquota efetiva de cada um desses contribuintes. Porque, veja bem, você tem que pensar nesses 140 mil contribuintes, eles vão ter ali uma alíquota efetiva de 9, 10, 5, 2. A gente não sabe quanto isso vai ser arrecadado. Então, é o famoso, se vai ser neutro, é o famoso confia, né? Confia que eu estou falando que vai ser neutro, mas não dá para a gente confiar em qualquer coisa nesse sentido. Com relação à renúncia, né, que seria ali entre 5 até 5 mil reais, entre 5 e 7, é difícil, porque todos os números que tínhamos até então apontava pelo menos em 35 bi para cima. E agora a gente volta com 27 e tem esse cálculo muito esquisito para a gente saber como é que vai ser feita essa compensação. Do jeito que está, se, por exemplo, o projeto vai ser aprovado tal como está, qualquer tipo de bomba fiscal a gente só veria em 27, que é quando, de fato, é feito o ajuste dessas pessoas físicas para saber se elas pagaram a mais ou a menos, ou se o governo precisa restituir valores para elas. Então, estamos completamente no escuro, uma medida completamente no escuro, e é isso que acontece quando a gente tenta fazer as coisas de uma maneira mais atabalhoada, e aí é o famoso confia. Não sei se a gente pode confiar. Tem mais uma pergunta. Porque justamente esse... Inácio, só para complementar o comentário da doutora Carol, porque esse é o problema e essa é a crítica dos parlamentares aqui. Porque desde quando o governo assumiu, melhor dizendo, desde a transição, desde a pega da transição, lá em outubro de 2022, toda proposta que acarreta em aumento de despesa, mesmo que ela tenha um caráter compensatório, em nenhum momento o governo Lula acertou. Então, esse é o problema, quer dizer, imaginava-se em 35 bi, o governo já fala de 27 bi, mas ninguém descarta que seja 40, 45. Então, quando você joga a bomba para frente, o que pode acontecer numa transição de 26 para 27? Ou você engessa a próxima gestão, caso seja uma gestão de oposição, ou o governo Lula vai ter que ser obrigado, ali no apagar das luzes, depois do processo eleitoral, depois de toda essa... processo, ser obrigado a enviar, por exemplo, uma PEC no Congresso de flexibilização de gastos públicos. E aí, de novo, você arromba mais uma vez o teto de gastos. Não, quer dizer, o arcabouço fiscal, enfim, aí você cria, de fato, o efeito cascata que a gente não tem, nesse momento, condição de saber qual de fato, vai ser o rombo desse tipo de medida, Inácio. E tem mais um fator, doutora. A estimativa do governo é que 0,06% da população brasileira entre nessa alíquota mínima de até 10% com grandes salários, com grandes ganhos. Lembrando que é uma alíquota mínima além do teto do imposto de renda que eles já vão recolher de toda forma. Mas... quanto mais rica é a pessoa, mais bem cercada ela está de advogados tributaristas, e existem maneiras, fórmulas de elisão fiscal, planejamento tributário. Então, até essas estimativas de ganhos compensatórios entre os mais ricos, talvez não se materialize, não é isso? Completamente correto seu raciocínio, né? É exatamente isso. O que acontece é que as pessoas vão tentar escapar dessa tributação a qualquer custo. O que a gente pode ver agora, e isso deve começar a partir de hoje, são as empresas se organizando para tentar ali fazer caixa e conseguir distribuir dividendos durante 2025, porque, como eu disse, essa proposta, mesmo que aprovada, só vale para 2026. Todo mundo vai se preparar para isso, e é muito difícil quando o governo apresenta medidas que, de fato,
aparecem nebulosas, que é como eu digo, não tem tanta clareza naquela apresentação. O comunicado ontem, toda a retórica que foi utilizada ontem foi de comunicação política. Aquela coisa de ninguém vai ser contra isso, estamos fazendo justiça, estamos fazendo isso e aquilo. Mas quando a gente desce para a cozinha, para onde as coisas realmente são feitas, a gente começa a identificar um problema ou outro. Ok. Bom, eu tenho mais uma única colocação a respeito disso tudo. Como você falou, essa proposta foi muito curta, são só 6 páginas, vai para o Congresso, lá ela vai ser descaracterizada, e até para o Wilson complementar, você que está aí em Brasília, Wilson, e você também, Carolina, que tem um trânsito bom em todos os planos de poder, vocês sentem que existe algum caminho já? Olha, a gente já sabe que um determinado grupo político quer mexer nesse aspecto. A gente já sabe que tal alíquota não deve prosperar. Alguma coisa de mudança já consegue ser percebida? Eu só vou dar um spoiler do que deve acontecer. Muito provavelmente, o governo vai ter que mandar algum aditamento a esse projeto relacionado a corte de gastos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o mais perigoso. Tá bem aqui, ó. Aqui dentro. Plenário da Câmara dos Deputados. Amigo, emenda de projeto ninguém controla. E esse projeto é projeto por maioria simples. Já tem deputado que vai apresentar a emenda, que pensa em trabalhar para apresentar a emenda, para 2 questões. Primeiro, aumentar a faixa de isenção. E segundo, obrigar o governo a cortar gastos. Então, o roteiro deve ser mais ou menos esse, caso esse caminho de fato se persiga. E aí é que vem o desafio do Hugo Mota, porque ele vai ter que azeitar muito bem a base de deputados para que o projeto, para que ele não tenha nenhuma surpresa em plenário. De novo, para você aprovar uma emenda, você precisa de apenas 257 votos. E isso é a coisa mais simples quando os deputados querem. Wilson, quero acrescentar mais um ponto, se me permite. Compensação para os estados em relação a essa redução que vai ter na arrecadação do imposto de renda. Então, vai ser assim, uma emenda atrás da outra e que, no final, pode sair caro para o governo federal. E não vamos esquecer, só para fechar, essa questão da compensação deve ser alvo de discussão aqui do lado, no Senado.